pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Rayane Martins e faço parte do PIBID Ciências Biológicas da UFVJM. Vamos estudar hoje sobre hereditariedade e genética? São conteúdos relacionados com a semana 4 e com a semana 5 do PET de Ciências. Observem as características físicas de cada membro da família. Quais são as semelhanças e as diferenças? Por que as pessoas apresentam características de nascimento, ora semelhantes e ora diferentes entre si? E como são transmitidas as características dos pais aos filhos? Para responder essas perguntas, precisamos entender alguns conceitos importantes. Então, fique ligadinho nesse vídeo. Vamos estudar esses conceitos? Herança biológica. Hereditariedade é o conjunto de características transmitidas dos pais para os filhos. São características biológicas. Podem ser influenciadas por hábitos de vida de uma população, a alimentação, o ambiente, a sociedade. A genética é a ciência responsável por estudar os mecanismos de hereditariedade, ou seja, é a genética que vai estudar como funciona esta parte de passagem de caracteres de um indivíduo para o outro. E para entender sobre genética, precisamos saber de outros conceitos básicos. Material genético é um conjunto de proteínas que vão formar o banco de dados, informações que existem em nosso corpo. Existem dois tipos de material genético que podemos destacar. O ácido desoxirribonucleico, o DNA, é um material genético composto por proteínas e que carrega todas as informações da vida. O DNA é basicamente o manual de instrução de como montar todos os indivíduos vivos. Ele está presente no núcleo da célula. E um outro material genético presente na nossa célula é o material ribonucleico, o RNA. É o material responsável pela síntese de proteínas do corpo. E não só a síntese de proteína, como também o envio de mensagem, a comunicação entre células. Divisões celulares fazem parte dos conceitos básicos também, sendo elas mitose, processo de duplicação da célula em duas células filhas idênticas, e a meiose é o processo de duplicação da célula em duas células filhas com metade do material genético, gametas. A mitose vai pegar o material genético e somente duplicar. Chegando no final, vai ter uma célula mãe que vai gerar duas células filhas que vão ter o mesmo material genético da original. A meiose é o contrário, é a formação de gametas. A célula mãe vai duplicar o material genético no primeiro momento e no final vai dividir duas vezes, chegando no fim com 4 células reprodutivas que vão ter metade do material genético original. O DNA é formado por nucleotídeos. Existe diferença
na formação do DNA e o RNA. Mas é importante saber que os nucleotídeos é a menor unidade do DNA e são eles que quando estão enfileirados, eles vão formar o que chamamos de genes. Gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos. Existem 5 nucleotídeos que vão estar presentes nesses genes. São eles a adenina, a guanina, a timina no DNA, a citosina, a uracila somente no RNA. Quando juntamos esses genes, formamos o que chamamos de cromossomos. É uma longa sequência de DNA que contém vários genes. E nós, seres humanos, temos 46 cromossomos organizados em pares. Ou seja, a mãe transmite 23 cromossomos para o filho, através de seu óvulo, e o pai transmite os outros 23 cromossomos, através do seu espermatozoide. O conjunto de cromossomos é chamado de cariotipo. É como se fosse um livro de instrução de como te construir, ou seja, ele que vai falar se você vai ser alto ou baixo, loiro, moreno ou ruivo, e entre outras características. Então, a partir daí que vamos ter todas essas informações. A fita de DNA é uma dupla hélice, liga um lado no outro, as proteínas, e vai se enrolando nela mesma, nesse formato espiral. Por isso é dupla hélice. E para ela se condensar no cromossomo, ela vai se enrolando em outras proteínas. Outro termo que vocês vão ouvir falar muito são os alelos. Os alelos vão ser a forma que os genes podem apresentar. Por exemplo, temos variação na mesma cor, não é mesmo? Como azul escuro, azul claro. Então, vai existir também essas variações para o mesmo gene. Então, alelo são as diferentes formas com que um gene pode se apresentar. Assim, como existe variação para uma mesma cor, existe variação também para o mesmo gene. Os genes alelos, eles determinam as características dos organismos, como o formato do queixo, o formato dos olhos, a cor dos pelos. Quando a expressão de um alelo sobressai a outra, chamamos de dominante, ou seja, não importa o paralelo que ele se encontra, ele vai mostrar a característica que está nele. E o representamos pela letra maiúscula. Quando ela é mascarada, ou seja, como tem um dominante, o outro não vai aparecer. Chamamos ele de recessivo e o representamos com a letra minúscula. Quando temos os dois alelos iguais, duplo dominante ou duplo recessivo, chamamos de homozigoto. Quando são duas maiúsculas, chamamos de homozigoto dominante. Quando são duas minúsculas, chamamos de homozigoto recessivo.
E heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Então temos um Azinho e um Azão, ou um Azão e um Azinho. Então temos um alelo dominante e um alelo recessivo. Cruzamento genético. Nesse exemplo, podemos observar que ambos são heterozigotos e carregam o gene recessivo junto com eles. E vamos chamar essas pessoas que carregam heterozigoto de portadores, que vão carregar possibilidades daquela característica recessiva aparecer. E quando vão ter filhos, essa mistura de genética pode se dar a partir dessas 4 formas, podendo ter 25% do indivíduo ser homozigoto dominante ou ter 50% de chance de ter filhos heterozigoto, misturando azão com azinho. Ou podemos ter 25% de chance de ter um indivíduo com homozigoto recessivo. Então vamos entender agora os últimos termos: genotipo e fenotipo. Genotipo é a composição genética de um ser vivo. É aquilo que está escrito lá no seu DNA. São os genes que você tem, os cromossomos que você tem. Fenotipo é como esse material genético é expresso. É como ele vai aparecer do lado de fora. Então, a sua genética da célula está lá dentro, onde diz que você, por exemplo, vai ser uma pessoa alta, de cabelo castanho, ou seja, o que aparece do lado de fora é exatamente isso que está escrito lá. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso estudo por hoje. Espero que tenham aprendido e que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Continue estudando. Se cuidem e até logo. Tchau!